Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês que têm muita dificuldade em começar o texto. Ju, eu não sei como começar. Eu fico muito angustiada, eu fico nervosa, eu travo, eu tenho crise de ansiedade. Começar pra mim é um processo muito difícil. Eu não sei o que fazer para melhorar isso. Então, se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito a técnicas de estudo e redação para o Enem, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, não deixa de deixar o seu like aqui nesse vídeo para mim e compartilhar ele com seus amigos, que isso é super importante para o meu trabalho. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa identificar em você que tem esse sentimento de angústia quando vai começar um texto é se você tá com esse sentimento porque você não tem domínio sobre esse texto, então você tem insegurança a respeito de como começar, porque você de fato não sabe por onde começar. Eu nunca li uma teoria a respeito de redação, eu nunca escrevi um texto, eu nunca tive aula sobre o tipo dissertativo argumentativo, que é aquele que cai no Enem. Eu só escrevo no meu WhatsApp, a escola não me cobra isso, eu não tô acostumado, então isso me gera muita ansiedade. Isso é um tipo de avaliação. Ou se você sabe a teoria, você sabe por onde deveria começar, você sabe quais são os elementos necessários para uma redação, mas mesmo assim você está bloqueado. Das duas formas, a gente precisa parar e analisar o que está acontecendo para conseguir resolver. Então, na primeira delas, nessa primeira situação hipotética, se você está com dificuldade porque você não conhece a redação, então você precisa conhecer. De fato, a gente encarar a folha em branco quando a gente não sabe o que fazer com ela é muito difícil. Se pelo menos a teoria está alinhada, está em dia, se a gente mais ou menos entende o que está sendo cobrado da gente ali naquele momento, esse primeiro impacto ele já é superado. Então é super importante que você não encare a folha em branco com 0% de conhecimento a respeito da redação, porque senão realmente não tem como você se sentir seguro escrevendo esse texto. Ju, essa é a minha situação, o que eu faço então? Bom, eu vou recomendar alguns vídeos aqui do canal para vocês, mas vou também fazer um passo a passo aqui do que pode ser feito para melhorar essa condição para você, para que não fique tão estressante esse preciso começar, mas não sei como fazer isso. Vamos lá. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Isso significa que você vai opinar a respeito de um assunto. Basicamente, o Enem vai te dar um tema e você vai falar sobre esse tema. Você vai opinar sobre ele e vai argumentar sobre a sua opinião. Então você vai dizer qual é a sua opinião e dizer por que ela deve ser validada, argumentando. Ju, ainda tá difícil, calma, vai devagar. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando encontrar uma redação pro Enem, aquele momento que você vai sentar e estudar, é parar e ler o tema. Então você vai ler o tema, é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer é ler os textos motivadores. Quais são os textos motivadores? Aquela coletânea de pequenos textos que acompanham o tema. Toda proposta que está baseada no que o Enem cobra apresenta esses textos motivadores. Então, vou ler o tema e em seguida vou ler com muita atenção esses textos motivadores. Por que isso, Ju? Porque esses textos eles vão ajudar a formar a minha opinião a respeito do assunto que o Enem está me cobrando. Então, se eu não sei nada sobre democratização do acesso ao cinema, quando eu ler esses textos motivadores, eu já vou ter condições, eu vou ter informações para opinar sobre esse tema que antes eu desconhecia. Então, a gente não ignora esses textos, a gente trabalha com eles. Terceira coisa que a gente vai fazer. Pessoal, eu quero que vocês pensem na redação do Enem como se fosse a construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não chega colocando um tijolo. A gente primeiro faz um projeto, Quando a gente vai fazer a redação do Enem é a mesma coisa. A gente não chega escrevendo, a gente chega antes com um projeto. Quando eu estou falando de projeto, eu não estou falando de rascunho. Eu estou falando de uma organização das ideias que vem antes ainda do rascunho. E para isso tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer o seu plano de texto. Eu vou deixar no card e também vou deixar aqui na descrição para vocês. Então eu vou ler o meu tema, ler os textos motivadores e em seguida construir o meu plano de texto. Ju, o que tem que ter nesse plano de texto? Se eu não sei nem o que tem que ter na redação, como que eu vou organizar esse plano de texto? Eu vou passar rapidinho aqui com vocês quais são as partes do texto para que você se sinta mais confortável para fazer a sua primeira versão. Tal como a gente não começa a casa pelo primeiro tijolo, a gente começa pelo projeto. Quando a gente sai do projeto e vai para a construção de fato, a gente começa pelo alicerce, a gente começa pela base, a gente não começa pelo telhado. Na redação é a mesma coisa, tenham sempre isso em mente. Então, para eu planejar, eu tenho que planejar o início.
tem que planejar a base, a introdução. Eu vou ter um parágrafo de introdução. E nesse parágrafo eu preciso que você apresente o tema para o seu leitor. Ju, mas todo mundo sabe qual é o tema da redação depois que ele vai para a prova, mesmo assim eu tenho que fazer isso, eu tenho que apresentar o tema? Tem. Você sempre tem que apresentar o tema. Você sempre vai imaginar que o seu leitor que está tendo contato com aquele texto, ele não viu a proposta. Então ele tem que entender sobre o que você está falando, mesmo que ele não tenha acesso à proposta de redação. E esse momento, esse primeiro parágrafo, é que você vai escrever a respeito desse tema. Então, você vai introduzir o assunto. Olha, leitor, é sobre esse assunto X, Y ou Z que eu vou tratar aqui nesse texto. Olha que fácil. Você vai introduzir. Depois, a gente vai ter 2 parágrafos de argumentação. Bom, quando você introduzir o assunto, você necessariamente tem que dizer para o seu leitor o que você pensa sobre ele. Porque esse é um texto argumentativo. Se é argumentativo, eu preciso que você me diga qual é a sua posição a respeito do assunto, do tema. Então, se eu tenho lá os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, eu preciso saber o que você pensa sobre isso. Então, olha, eu penso que esses estigmas, né, que são os preconceitos, os olhares sobre as pessoas que têm algum tipo de doença mental, eles são muito prejudiciais para essas pessoas na sociedade brasileira. Eles causam muitos impactos negativos. Pronto, você já se posicionou sobre o tema. Agora, nos seus argumentos, você vai ter que me explicar por que eu devo considerar o seu ponto de vista. Então, olha, você acha que os estigmas são ruins? Eles causam muitos impactos negativos? Por quê? Olha, Ju, porque muita gente deixa de procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica porque tem medo de ser taxado de louco, porque acha que a família não vai entender, porque acha que os amigos vão se afastar. Então, você está colocando para mim uma justificativa de que esses estigmas são ruins, eles causam impactos negativos, você está justificando. E é isso que você vai fazer no argumento 1 e no argumento 2. Então, primeiro a gente vai apresentar o tema e vai dizer para o nosso leitor o que a gente pensa sobre ele. Depois a gente vai abrir um novo parágrafo e explicar para o nosso leitor por que a gente pensa dessa forma. Abrir um terceiro parágrafo, continuar essa explicação ou dar um segundo motivo para que eu pense dessa forma. E por último, 4º parágrafo. Gente, é um texto só de 4 parágrafos, é um texto curtinho, tá? Você vai escrever a conclusão. O que tem que ter nessa conclusão? O tema do Enem, ele sempre trabalha com vocês um problema. Quando ele não trabalha o problema, a gente puxa o problema do tema. Então vamos lá, os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Por si só é um problema, esses estigmas eles são ruins, eles são um problema. Quando chegar nesse último parágrafo, você vai propor uma forma de resolver esse problema, de solucionar ou de intervir de alguma forma nele para que ele seja menor. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Como eu elaboro uma proposta para resolver esse problema? Com 5 elementos que são obrigatórios de acordo com a redação do Enem. Então, eu tenho agente, quem vai executar uma ação? Quem vai resolver isso para mim? É o governo federal? É a escola? É a família? É a ONG? Quem vai fazer isso? Eu tenho a ação, é o que vai ser feito. Então, esse governo, essa família, essa ONG vai fazer o quê? Qual é a ação que eles vão tomar? Depois eu tenho o meio ou modo, é a mesma coisa. É como essa ação vai ser executada. Então, ó, a família, ela vai fazer alguma coisa. Como que esse alguma coisa que ela vai fazer vai ser executado? Vamos supor, eu tenho o governo federal que vai investir em campanhas sobre a conscientização das doenças mentais, acerca das doenças mentais. Ju, como que o governo vai investir nisso? Como que ele vai executar essa ação? Pode ser por meio de publicidade nas mídias sociais. Pode ser por meio de recursos destinados ao Ministério da Saúde. Eu posso escolher formas de executar essa ação. Então, esse é o meu meio, é o meu terceiro elemento. Então, eu já falei quem, já falei o que vai ser feito, já falei como vai ser feito e agora eu vou dizer qual é o resultado disso. Então, se o governo ele vai investir em conscientizar as pessoas sobre saúde mental e ele vai fazer isso com propagandas nas mídias sociais, qual é o resultado disso? O que eu vou colher disso? Olha, eu vou ter menos pessoas estigmatizando aqueles que têm doenças mentais.
Ótimo, esse é o seu resultado, esse é o seu efeito. Então, é o seu quarto elemento, efeito, semelhante a resultado. Ju, mas eram 5. O quinto é um detalhamento. O que é um detalhamento? Parece difícil, mas não é. O detalhamento é você colocar uma coisa adicional em um dos 4 itens. Então, se o agente é o quem, você colocaria ali para mim uma descrição desse agente. Então, ao invés de dizer só quem ele é, por exemplo, é a família, eu vou dizer algo a mais. Eu vou dizer, olha, quem tem que resolver esse problema é a família, porque ela é responsável pela educação das crianças. Pronto, quando eu digo que ela é responsável, eu estou adicionando uma informação. A informação base que eu precisava era só quem. Quando eu adiciono uma informação ao quem, eu tenho detalhamento. A ação, eu poderia só dizer conscientizar as pessoas. Quando eu adiciono uma informação a esse conscientizar, eu estou adicionando detalhamento à ação. E assim com os outros elementos, tá? Então, bem tranquilo aí para você fazer o último parágrafo, só respeitar os 5 elementos. Tem um vídeo aqui no canal que ajuda muito a vocês a lidarem com o tema da redação, que é o que fazer com o tema da redação. Eu olho para esse tema e faço o quê? Então, eu vou deixar para vocês aqui no card a indicação desse vídeo e também aqui na descrição. Beleza, Ju, agora mais ou menos eu sei por onde começar, já facilitou para mim, pelo menos eu entendi a estrutura, eu sei quantos parágrafos são, eu sei por onde começar, eu sei que eu começo pelo plano, depois eu vou para a base, né? Ninguém começa pelo telhado, você não começa resolvendo problema, você começa apresentando o problema, mas eu ainda pego no papel e não consigo começar. E aí a gente vai para o nosso segundo grupo, daquelas pessoas que têm, de fato, medo do papel em branco. Sabem a teoria, entendem tudo isso aqui que eu já falei, já sabiam até a estrutura da redação, nem precisariam que eu tivesse dito tudo que eu falei aqui, mas mesmo assim não conseguem começar a redação, o papel continua em branco lá. Pessoal, a primeira coisa, tenham paciência com o processo de vocês. O processo das pessoas, ele é muito diferente. Então tem gente que aprende em velocidade 2, tem gente que aprende em velocidade 0.5 e tá tudo bem, isso não é um problema. Vocês têm que entender que as pessoas são diferentes e elas vão reagir de formas diferentes àquilo que está sendo apresentado ou proposto, nesse caso a redação. Então a primeira coisa, não se cobre a perfeição. Na maioria das vezes, quando a gente está muito inseguro para começar, é porque a gente está com medo de errar. Ou a gente está com medo de que aquilo não saia da forma como a gente gostaria na primeira vez. A gente não quer apresentar algo que seja mais ou menos, ou algo que será avaliado como ruim. A gente quer apresentar aquilo que é bom. E eu entendo muito vocês, eu sei que isso acontece com todo mundo. Não precisa ficar pensando que é só com vocês, não. Eu vou dividir uma parte pessoal agora, só para dizer como as coisas se relacionam. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui para o YouTube, eu tinha muita dificuldade em gravar os meus vídeos. Eu demorava horas e horas e horas para gravar um vídeo de 30 minutos. Mas por quê? Eu não queria que o resultado fosse menos do que ótimo. Então eu queria olhar pro vídeo e falar, nossa, esse vídeo tem que sair ótimo. E aí eu travava, eu não conseguia gravar, não conseguia fazer. Por quê? Porque eu ainda estava me adaptando, ainda tô, na verdade, até hoje, me adaptando à forma de filmar, ao fato de que eu tô conversando agora com vocês, mas eu não tô vendo vocês, isso é muito diferente para quem tá acostumado com uma sala de aula. Enfim, eu tinha que enfrentar desafios que traziam para mim coisas novas. E encarar o novo é muito difícil mesmo. E aí eu caí nessa armadilha que a gente faz pra gente mesmo, do eu não vou começar, eu não tô conseguindo começar, mas na verdade eu não queria entregar algo que não fosse muito bom. E aí eu entendi que para eu chegar no muito bom, eu precisaria percorrer um caminho. Então eu tinha que começar com ruim, eu tinha que começar com mais ou menos, eu tinha que começar muito sem graça com essa câmera porque eu não tava vendo as pessoas. Eu tinha que começar entregando aquilo que não ia ficar 100%, que estava me desagradando, que eu sabia que podia melhorar, mas só ia melhorar se eu acompanhasse o processo, se eu respeitasse o processo. E qual que é o processo? No meu caso, o processo é gravação. Quanto mais aulas eu dou nesse formato, melhores ficam as minhas aulas. Quanto mais eu invisto meu tempo entendendo esse formato, entendendo o que vocês querem e precisam aqui, melhor sai o meu resultado. No caso de vocês, quanto mais redações escritas, melhor vai ser o resultado. Então, entende? A gente cai nessa armadilha de não querer escrever porque a gente acha que vai estar muito ruim. Vai mesmo, vai estar muito ruim. E é por isso que você precisa escrever. Se tivesse ótimo, você não precisaria escrever. Você podia chegar lá no Enem e fazer a prova. Você precisa escrever porque você precisa fazer parte desse processo.
E o processo, ele nem sempre vai começar lá no topo. Ele nem sempre vai começar com uma nota maravilhosa. E é normal, gente, é normal. Tá tudo bem começar e não ser tão bom quanto a gente gostaria. Isso não pode ser um impeditivo pra gente começar. Ao contrário, isso tem que ser aquilo que alimenta a gente a querer fazer de novo e cada vez melhor. Se eu tivesse gravado o meu primeiro vídeo, olhado pra ele e dissesse, nossa, eu nunca mais vou gravar uma aula porque eu odiei esse vídeo, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria quase 7.500 pessoas aqui no YouTube me acompanhando e assistindo as minhas aulas. Eu teria simplesmente desistido. A mesma coisa vocês com a redação. Nossa, eu odiei essa redação, não quero mais escrever. Não é assim que funciona. Você odiou, mas vamos corrigir essa redação. Procura alguém para corrigir esse texto para você. A correção é muito importante. Tenta observar os aspectos que foram colocados ali como aspectos que podem ser melhorados e corrige para a próxima. É assim que a gente cresce, as coisas não vêm do nada, elas não acontecem de uma hora para outra. A melhora na escrita, ela vem com a própria escrita. Assim como a prática de qualquer coisa, a melhora para gravar vídeo, ela vem gravando vídeo. A melhora para dar aula, ela vem dando aulas. Então, às vezes, a gente sabe muito da teoria, chega na prática, a gente se emperra justamente porque a gente não quer ter o contato com o que seria o nosso resultado, aquele que a gente não gostaria de ter no momento. E tá tudo bem. Com o tempo de treino, pessoal, com a prática de vocês vão se sentir cada vez mais seguros para escrever. E esse primeiro momento de encarar a folha em branco como algo desesperador, ele vai ser bem reduzido, ele vai desaparecendo ao longo do tempo. Então a gente aprende a escrever escrevendo, não tem como ser de outra forma. Não se cobre a perfeição nesse primeiro momento. Não se cobre que a redação sai em 1 hora, às vezes vocês vão gastar 3, 4 horas e tá tudo bem, é normal, faz parte do processo. Só que a gente precisa ir um degrau por vez. Se você se recusa a subir a escada, não tem como eu te encontrar lá em cima, né? Então, devagar, respeito ao processo, entendendo que cada um tem o seu ritmo. Tem gente que vai pular de 3 em 3 degraus e tem gente que vai subir um degrau por semana. E tá tudo bem, é assim que funciona. De qualquer forma, a gente vai ter um resultado muito importante, que é vocês não paralisando frente a uma folha em branco, tá? Não existe ninguém que pega para escrever uma redação pela primeira vez e ela sai perfeita ou impecável. Então entenda isso e comece do seu jeito. Ju, não dá, eu só consigo escrever um parágrafo. Então escreve um parágrafo hoje. Amanhã você tenta fazer o argumento. Depois você tenta fazer a conclusão. Numa próxima tentativa, você tenta juntar todas essas partes e escrever um texto só. Depois você parte de um texto do zero e faz ele introdução, argumentação e conclusão. Vai no seu ritmo, vai no seu processo, mas não deixa de ir, porque senão a gente vai ter um grande problema. Ó, quero que vocês lembrem que o vestibular, no caso o Enem, ele exige muito conhecimento a respeito de muitos assuntos. Eu sei disso. Mas não adianta você dominar toda a teoria de todos os assuntos e não ter controle emocional. Não adianta, isso vai te prejudicar muito lá na hora da prova. Então você tem que começar a entender aquilo que você está sentindo, acolher o que você está sentindo e tentar lidar com isso da melhor forma possível. Então, se você ficou muito ansioso para começar aquela redação naquele dia, não adianta ficar frustrado com você mesmo, não adianta ficar triste. Você precisa tentar entender por que isso está acontecendo. Por que está acontecendo essa ansiedade? Ah, porque eu não entendo nada sobre esse tema. Então vai pesquisar sobre ele primeiro, se isso vai te deixar mais confortável. É uma forma de começar. Ou, ah não, é porque eu tenho medo mesmo de escrever. Tenta entender qual é a origem desse medo. Se está com medo de escrever porque está com medo de falhar, você vai falhar. Eu não tenho dúvidas disso. E falhar faz parte do processo. Ninguém chega a uma redação de excelência, a uma escrita de excelência, sem falhar. Então, tenta entender a origem do seu sentimento, por que ele está acontecendo. Acolhe isso e lida com o seu processo da melhor forma. Daquela forma que seja no seu ritmo. Então, nossa, eu não consigo escrever, hoje está muito ruim para mim, está muito difícil. Vai pesquisar sobre o tema, vai montar o seu caderno de repertório sociocultural, tenta escrever um parágrafo, tenta montar o plano de texto, que eu deixei o vídeo aqui para vocês. Ou tenta simplesmente colocar a sua opinião a respeito daquele assunto num papel, mas começa, tá? Não simplesmente deixa aquilo de canto, ignorando. Ah, 1 hora eu paro para estudar a redação, porque essa hora não vai acontecer, você só está se enganando. Você só está postergando um problema e cada vez que você deixa ele lá esperando, maior ele fica. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa conversa. Se vocês tiverem dúvidas a respeito da redação, tem muitas aulas aqui no canal, pessoal, muitas aulas mesmo. Mas, de qualquer forma, eu estou sempre disposta a responder vocês, basta deixar aqui nos comentários para mim, ou me chamar lá no Instagram, porque o contato é mais rápido, é mais direto, é @julianamoreira2020, eu sempre respondo aos alunos por lá também.
E lembre-se de começar. Começar é o mais importante. Dê o primeiro passo. A gente aprende a escrever, escrevendo, e para isso você precisa encarar essa folha, tá? Vai lá, não fica com medo, deixa seu comentário sobre esse vídeo aqui pra mim, compartilha ele com seus amigos e não esquece de deixar o seu like. Tô aqui com você, se precisar de mim, pode contar comigo. Um abraço e até a próxima aula.